Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Vamos continuar o nosso estudo da função afim ou função do primeiro grau. Em um momento anterior, nós resolvemos juntos a questão número 1 dessa lista, que trata do valor de uma função em um ponto especificamente, só que nós temos uma variedade enorme de tipo de problema envolvendo função do primeiro grau. E daí a gente vai resolver algumas questões, mas hoje discutir algumas outras ideias para que vocês possam continuar o estudo e fazer mais alguns problemas sozinhos, tá bom? Para isso, vamos relembrar aqui alguns conceitos, como a gente já vem discutindo, da função afim. Então, uma função afim ou função do primeiro grau, gente, é uma função que tem uma expressão desse tipo daqui, né? F de x igual a x mais b, onde a e b são dois números reais e x e f de x são nossas variáveis. No caso aqui, a gente tem uma função definida de RR, domínio e contradomínio da função. Significa que os valores de x e de y, que é o nosso f de x, pode ser qualquer valor real para essa função. E a e b aqui são números reais. Nessa expressão da função do primeiro grau, o número que está junto da variável x, chamada de coeficiente angular, ele tem a ver com a inclinação do gráfico, que no caso vai ser sempre uma reta para a função afim. Já o valor de b é um número que aparece sozinho, sem variável por perto, é chamado de coeficiente linear e também tem uma relação lá com o gráfico, tá? Como a gente vai discutir aqui. Então, primeiro, o coeficiente angular, o número que aparece aqui junto da nossa variável x, ele tem a ver com a inclinação. Angular já lembra ângulo, né, para ajudar e associar, e tem a ver com a inclinação da reta. Então, uma função do primeiro grau sempre tem como gráfico uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Quando este número que está junto do x é um número positivo, nós dizemos que o gráfico ou a reta que compõe o gráfico, ela é crescente. Se este número aqui for um número negativo, nós teremos um gráfico decrescente, tá? Este caso aqui, gente, é um caso bem particular, tá? Quando o valor de A é zero, olha, se A é zero, A vezes X é zero, esse termo aqui, ele não aparece na expressão, vai ficar apenas f de x igual a b. Nesse caso, nós dizemos que temos uma função constante e significa que o valor da função não depende de x. Ela vai ser sempre esse númerozinho aqui, b. Independente para qualquer x aqui, ó, o valor de y, o valor da função, sempre vai ser b, ok? E o b, que é o nosso coeficiente linear, representa lá no gráfico o ponto do eixo dos y, onde a reta vai tocar. Ó, tá vendo? Em qualquer caso, a reta tocou no eixo do y nesse ponto, esse valorzinho aqui significa que é o número que tem que estar aqui, ó, independente, sem estar junto da letrinha x, né, junto da variável, na expressão algébrica que representa a função, ok? Em qualquer situação. E este caso aqui, será que a gente pode ter um gráfico com a reta na vertical? Não, tá? Nunca um gráfico, um trecho, o que for, de reta pode estar na vertical para representar uma função. Se houver uma situação, ou toda, ou pelo menos um trecho, onde a gente tenha uma reta na vertical, então aquela situação não pode representar uma função, tá bom? Em outro momento a gente pode discutir mais isso aí para vocês compreenderem o porquê. Por enquanto é vocês saberem que a reta vertical nunca poderá representar uma função, ok? E aí nós resolvemos juntos a questão de número 1, essa questão aqui, que fala exatamente sobre o valor de uma função em um ponto específico, não foi? Tivemos um vídeo já gravando essa questão, discutindo tudo isso, não vem ao caso agora, e agora a gente vai resolver mais alguns problemas. No caso, faremos as questões 4, 5 e 6 dessa lista, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver, discutir aqui a questão número 4 agora, que diz assim: um padeiro fabrica 250 pães por hora. A função que representa a quantidade de pães fabricados P em função do tempo T
em horas é dada por. Então, essa é uma questão que pede a expressão ou a fórmula matemática que representa esta função, tá? E nós temos um problema aqui onde a gente vai escrever a função, a expressão que representa a função, tá bom? Então, a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Nós temos um padeiro que faz 250 pães por hora. P representa a quantidade de pães fabricados e T é o tempo dado em horas. No caso aqui, nós temos duas variáveis, percebem? P e T. P, a quantidade de pães fabricados e T, o tempo em horas. Gente, a quantidade de pães depende do tempo ou o tempo depende da quantidade de pães fabricados? Qual é a relação entre as variáveis? Então, a gente parar para pensar um pouquinho, a gente percebe que a quantidade de pães fabricados vai depender do tempo em horas que aquele padeiro trabalhou, não é verdade? E para a gente fazer esse tipo de problema, gente, onde a gente vai escrever ou encontrar a função, a expressão algébrica que representa essa função, eu sempre gosto de a gente ir atribuindo valores, perceber a relação, o que ocorre, para em seguida nós chegarmos à conclusão de como que fica a fórmula, tá? Então, aqui a gente já consegue perceber que a quantidade de pães produzidos, ela depende do tempo. Então, nós temos aqui P de T e não T de P, ok? Sendo assim, o tempo, ele é variável e a quantidade de pães vai depender daquele tempo específico. Então, por exemplo, se a gente tem 1 hora, para o tempo de 1 hora, qual é a quantidade de pães produzidas em 1 hora? Produzidos em 1 hora, né? Não foi dito que são 250 pães por hora? Então, em 1 hora, nós temos 250 pães produzidos. Se ao invés de 1 hora fosse 2 horas, qual a quantidade de pães produzidos em 2 horas? Então, seria 2 vezes 250, que dá 500 pães, concordam? Se ao invés de 2 fossem 3 horas, a quantidade de pães seria 250 vezes 3, não é? Ou 3 vezes 250, que dá 750 pães. Gente, perceberam aqui a estrutura, o que está acontecendo? Para a gente chegar na quantidade de pães produzidos, a gente sempre está multiplicando os 250 pela quantidade de horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou seja, generalizando agora. Para uma quantidade T qualquer de horas, qual é a quantidade de pães que é produzido naquela quantidade específica, naquele T? Então, você pega esse tempo que passou, que é o T, e multiplica por 250. Fazendo isso, você consegue escrever a expressão matemática que diz: quantidade de pães produzida em T horas é T vezes 250. Ou, como na multiplicação a ordem dos fatores não importa, você pode colocar os 250 primeiro e multiplica pelo T. Quantidade de pães é dada por 250 vezes T, onde T é o tempo em horas de trabalho, ok? Olhando as alternativas aqui, a gente vê que a resposta correta aqui, ó, está na letra D, alternativa D. Ok, pessoal? Compreendido? Vamos ver agora a questão de número 5. Qualquer coisa aí para estudar, para copiar a solução, dá uma pausa, né? Aí anota aí a solução e vai estudando aí com bastante calma em casa, tá bom? Pronto, a questão de número 5 diz assim: numa cidade, a conta de telefone é cobrada da seguinte forma: existe uma taxa, um preço fixo de R$ 16, independente da quantidade que você vai consumir, vai falar, né, vai usar aí, você vai, da ligação, você vai pagar esses R$ 16. E um preço do impulso usado de 50 centavos, ok? Cada impulso usado, você vai pagar 50 centavos. Se X representa o número de impulsos usados e Y o preço correspondente a pagar, a fórmula matemática que relaciona X com Y é, então, de novo,
nós queremos aqui, assim como no problema 4, escrever a expressão que relaciona as duas variáveis, ok? Gente, as nossas variáveis aqui são x e y. Então, x representa o número de impulsos usados e y o preço a pagar, o preço da conta, né? O valor a pagar. Quem depende de quem? O preço a pagar depende do número de impulsos usados ou o número de impulsos depende do preço? Ora, aqui é fácil de compreender que o preço a pagar depende do número da quantidade de impulsos usados, ok? Aí, no caso agora, a gente tem que fazer como na questão anterior, compreender como está a relação, como é a relação entre essas variáveis para conseguir generalizar e escrever a expressão, ok? Gente, percebam aqui que independente da quantidade de impulsos usados, vai ser pago um valor de R$16. Por cada impulso, 50 centavos a mais. Ou seja, se não usou nada, paga os R$16. Se usou um impulso, paga os R$16 mais 50 centavos. Se forem 2 impulsos, vai ser os R$16 mais 2 vezes 50 centavos. E assim segue a ideia, tá? Vamos escrever um pouco aí desses valores, assim como a gente fez na questão anterior, para a gente conseguir compreender melhor o que a gente vai fazer para generalizar, tá? Então, caso a quantidade de impulso fosse de 1, então o valor pago Y seria de R$16 mais 1 vez de 50 centavos, ok? Somando-se daí, 16,50. Se fossem consumidos 2 impulsos, a quantidade a pagar seria de R$16 mais 2 vezes esses 50 centavos, que daria R$17. Se fossem 3 impulsos, então nós teríamos R$16 mais 3 vezes 50 centavos. Se fossem 10 impulsos, então pagaria-se R$16 mais 10 vezes os 50 centavos. Deu para compreender o que é que ocorre aqui nessa situação? A quantidade a pagar vai depender do impulso consumido. E aí, generalizando, para uma quantidade de impulsos X qualquer, o valor a pagar, que depende dessa quantidade, é calculado como, gente? Tem aqueles R$16, que é o valor fixo, mais a quantidade de impulso X vezes os 50 centavos. Não é assim? Com isso, a gente consegue generalizar e chegar na expressão da função afim. Como uma função afim, geralmente a gente escreve tipo ax mais b, põe o número multiplicando o x e o termo independente lá atrás, então a gente só precisa reorganizar isso aqui, ó. Então, a expressão vai ser 0,5x mais o valor fixo de 16, tá? Aqui está a expressão que representa o valor pago a partir da quantidade de impulso consumido. Olhando lá entre as alternativas, a gente vê que a resposta correta está aqui no item B, 16 mais 0,5x. Ok, turma? Pronto. Próximo vídeo, a gente vai discutir sobre gráficos, tá? Dá uma pausa nesse, que tá bem longo, mas a gente vai fazer a questão 6 e uma outra questão discutindo mais agora gráfico de função afim, tá? Vamos lá, bons estudos!